Um cristão é proibido de guardar o sábado, atualmente. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Eis que eu faço novas todas as coisas. Passou o que era antigo. E a aliança antiga caducou. Caducou, então não adianta. Vinho novo, o vinho do Espírito, o vinho da nova aliança, em odres novos. Então, quem insiste em guardar o sábado sendo cristão, está judaizando. E, consequentemente, renegando Cristo. Colocando sua esperança na lei de Moisés. Jesus guardou o sábado perfeitamente. O sábado santo. Eu tranquilo vou deitar e na paz logo adormeço. Pois só vós, ó Senhor Deus, dai segurança à minha vida. Tu sabes, Senhor, quando me deito na morte e me levanto na ressurreição. Então, no sábado santo, naquele repouso tremendo da morte, Jesus cumpriu o sábado e nos libertou do sábado, do jugo do sábado. Por isso, no capítulo 20 do Evangelho de São João, quando São João conta a entrada de Jesus no cenáculo, é interessante como está lá, no texto original. No primeiro dia depois do sábado, estando fechadas as portas do lugar onde se encontravam por medo dos judeus, Jesus entrou. Atenção, esse primeiro dia depois do sábado, essa expressão tem um sentido teológico. Quer dizer, acabou-se o sábado dos judeus. Na sexta-feira o véu do templo se rasga, acabou-se a economia dos antigos sacrifícios. No sábado, Jesus guarda perfeitamente o sábado. Acabou-se a antiga aliança, a antiga criação, a antiga aliança. Nós estamos no primeiro dia de um mundo novo. No primeiro dia depois do sábado dos judeus, Jesus entra, o novo Adão, sopra sobre os discípulos, como Deus soprou sobre o homem original, e dá o shalom. A paz esteja convosco. A paz que o pecado original rompera. Recebei o Espírito Santo, o Espírito que pairava sobre as águas. Então é uma nova criação que vai começar. E você quer guardar o sábado da antiga criação? Então se circuncide também, viu? Faça toda a dieta alimentar dos judeus e coloque a sua esperança na lei. Porque aí não precisa Cristo. Apocalipse 1:10, São João diz, né? Que no dia do Senhor eu estava preso na ilha de Pátimos. No dia do Senhor, en Kyriake emera, em grego. Dia do Senhor, que em latim dá dies domini, domingo. Então, o dia do ressuscitado é o dia do Kyrios. O dia do ressuscitado é o primeiro dia depois do sábado. Qual é o centro da nossa fé? O Antigo Testamento? A antiga criação? Veja, a antiga aliança? Ou é a ressurreição do Senhor? A Páscoa? Aqui está a questão. Colossenses 2,16. São Paulo diz que ninguém vos encha a paciência, vos torre a paciência, que ninguém vos perturbe por causa de lua nova, de sábados. Veja, que são realidades, sombras do que deveria vir. A realidade é o corpo de Cristo, a realidade é a igreja, a realidade é Cristo. Nós percebemos que na nova aliança não há uma mudança de lei, mas há uma mudança na forma de se relacionar com a lei. Porque no passado eles não compreenderam devidamente isso. E aí Hebreus 8:10, citando Jeremias 31, 31 a 34, diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também no seu coração. Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então nós percebemos aqui uma continuidade de um estilo de vida ético, tanto para o povo do Antigo Testamento, quanto para o povo do Novo Testamento. Porque a lei agora ela é impressa no coração do ser humano. E dentro desta lei nós cremos que deve constar o sábado por algumas razões. A primeira delas: o sábado é um mandamento que nos lembra que nós não podemos viver de forma autônoma. Ele nos lembra que nós temos um Criador a quem devemos prestar contas. E é por isso que a análise da teologia do sábado tem que começar na aliança que Deus fez com Adão, na aliança adâmica e em Gênesis 2.
Então Gênesis 2 diz assim, verso 2, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então o sábado primeiramente nos mostra que não podemos agir de forma autônoma, porque fomos criados por Deus. Só que o sábado preserva também em nós o senso do sagrado. Algo que é totalmente perdido nessa nossa cultura pós-moderna e cética. E por que o sábado também mantém o senso do sagrado? Porque de acordo com o texto, Deus abençoou e santificou o 7º dia. Então nós percebemos que este mandamento, por nos ensinar a não vivermos de forma autônoma, porque temos um Criador, e por nos ensinar o senso do sagrado, porque Ele santificou esse dia, provando que nem todos os dias são iguais, né? Porque senão Ele teria santificado, abençoado todos. Então nós vemos que é muito importante sim a observância do sábado hoje. Não como um meio de salvação, né? Nós não cremos na salvação pelo sábado ou salvação pelas obras, mas como resultado de um coração transformado pela graça e que não deseja ser autônomo e que deseja preservar a lembrança, o senso do sagrado. Aqui no livro de Atos nós temos muitas referências dos cristãos primitivos, décadas após a cruz, observando o sábado. Então, esses testemunhos, né, de observância do sábado da parte deles, têm que nos falar muito fortemente. E quando nós analisamos as reuniões realizadas no primeiro dia da semana, não vemos nenhum teor de sacralidade esses dias. Existe até mesmo um argumento chamado argumento gramatical em relação a esse assunto. Por exemplo, no Novo Testamento, como que os dias da semana são nomeados? Primeiro dia após o sábado, segundo dia após o sábado, terceiro dia após o sábado. Então, os demais dias não recebem a mesma importância que o sábado no contexto do Novo Testamento. Se o exemplo apostólico mostra que décadas após a cruz eles guardaram o sábado e mais, se em Mateus 24:20 Cristo profetizou que 70 anos depois da cruz o sábado continuaria sendo guardado, mesmo que não seja esse o propósito, né? Ele falou assim, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Isso acontece 70 anos depois da cruz. Então, 70 anos depois da cruz, o domingo não era aceito pela comunidade cristã. Por que Apocalipse 1:10 não fala do domingo? Por alguns motivos. Primeiro, em Isaías 58, 13 e 14, Deus chama o sábado de meu santo dia. No livro de Ezequiel, de onde João tirou a boa parte dos símbolos do Apocalipse, o dia de observância é o sábado. Podemos ver, por exemplo, em Ezequiel capítulo 20, verso 12, que o sábado era até um sinal da santificação que o ser humano tem em Deus e não por suas próprias obras. Então alguns dizem, né, guardar o sábado é legalismo. Nada disso. Ezequiel 20, 12 é um símbolo, é um lembrete de que somos santificados por Deus e não pelo sábado em si mesmo. Jesus em Mateus 12, 8, de sorte que o Filho do Homem é Senhor do sábado, não é Senhor do domingo. Ah, mas ele ressuscitou no domingo. Vejam, queridos, ele morreu na sexta-feira. Então, se a ressurreição no domingo é um argumento para eu guardar o domingo, então eu vou justificar a observância da sexta-feira também, porque o dia da morte dele é tão importante quanto o dia da ressurreição. E agora vamos então brevemente para Colossenses 2,16. Existem entre os intérpretes adventistas e também entre intérpretes evangélicos algumas opiniões diferentes sobre Colossenses 2,16. Mas o que eu quero mostrar aqui é que o texto de Paulo em nada desmerece a observância do sábado. Até porque Paulo guardava o sábado. Alguns até alegam assim, muitas vezes, Paulo guardava o sábado porque ele queria evangelizar os judeus na sinagoga, porque está lá em Atos 17:2, Atos 18:3 e 4. Mas nós podemos provar que não, Paulo não guardava o sábado por ser judeu, simplesmente. Atos 16:13 é um texto muito forte, que mostra Paulo guardando o sábado num território pagão, sem a presença de nenhuma sinagoga. Então o que nós cremos aqui? Que Paulo não está condenando a observância do sábado ou dizendo para o cristão celebrar qualquer dia. Quero ler essa nota aqui da Bíblia de Estudo de Genebra, que obviamente não são observadores do sábado, esses eruditos, do domingo,
mas eles têm um comentário muito coerente sobre Colossenses 2,16, que diz assim: Paulo não rejeitava a observância cristã correta das festas ou do quarto mandamento, assim como não rejeitava o jejum ou outras observações religiosas praticadas com a motivação correta. Então o problema em Colossos é guardar o sábado da forma errada. Não sabemos como esse sábado era observado neste contexto pagão e sincretista, mas que Paulo não condena o sábado é bem claro, até mesmo pelo seu costume, décadas após a cruz, ele continuar observando o sábado até mesmo no território pagão.